Pessoal, bom dia. A gente vai tratar hoje de um gênero de vírus que são os chamados influenza vírus, que causam a famosa gripe. Bom, essa é uma doença que é muito conhecida da gente e é uma das doenças mais temidas no sentido de causar pandemias. Ela acabou sendo colocada um pouco de lado por causa da Covid-19, circunstancialmente, mas ela ao longo do tempo é a doença que atraiu uma grande atenção da ciência, da saúde pública, da saúde veterinária, pelo fato da gente ter um certo risco de ter emergência de linhagens de vírus pandêmicos a partir desse vírus aí. E aqui eu vou fazer uma abordagem que não é exclusivamente veterinária. A gripe ela é uma doença que tem uma importância extremamente grande por esse risco das pandemias. Então, a abordagem desta aula aqui, ela vai ser uma abordagem meio que em termos de saúde única, né? Tentando integrar aspectos veterinários e aspectos da medicina humana, tá? Pela importância que ela tem na saúde pública. Então, aqui eu vou falar um pouquinho sobre a doença no ser humano. Tá? Aqui são as características sucintas da gripe. Tem um período de incubação de poucos dias, de 1 a 4 dias. Ela é uma doença que dá alguns sinais como mal-estar, dor de cabeça, febre, calafrios, dores no corpo, né? A gente coloca como mialgia, né? Dor muscular, uma tosse não produtiva e, em geral, as pessoas se recuperam em até 10 dias. Porém, a gente pode dizer que gripe é igual a resfriado? Não. O resfriado é uma infecção extremamente benigna de via aérea superior, trato respiratório superior. Tem alguns sinais como rinorreia, tosse, lacrimejamento, mas é uma doença extremamente benigna que não mata ninguém. A gripe é um pouco diferente, porque aqueles sinais ali que a gente demonstrou, eles estão afetando o trato respiratório superior, mas o vírus da gripe ele consegue afetar o trato respiratório inferior. E nesse sentido, a gente tem alguns problemas. Eu posso ter uma série de complicações a partir de uma gripe. Então, eu posso ter uma pneumonia pelo vírus da gripe, e isso em si já é bastante importante. Eu posso ter infecções secundárias bacterianas, causando uma pneumonia também. Existem alguns quadros de miosite associados à gripe, e tem uma síndrome que ocorre em crianças, que é chamada de síndrome de Reye, que dá uma encefalopatia. Então, eu tenho quadros muito mais graves na gripe do que no resfriado. Por isso, eu tenho uma certa letalidade nessa doença aqui, tá? Muito diferente do resfriado, que é uma infecção respiratória que não mata. A gripe, ela tem uma letalidade de 0,1%, e aí vamos relembrar um pouquinho o que é letalidade, né? Da saudosa epidemiologia. Letalidade é basicamente, se a gente colocar numa fórmula, né, o número de mortos sobre o número total de doentes. Isso aí dá para nós a medida da gravidade da doença. Então, em tantos doentes, quantos morreram desta doença? Altas taxas de letalidade significam que se alguém pegar essa doença, existe um risco muito grande dessa pessoa vir a falecer. E taxas baixas, obviamente, referem-se ao contrário. A título de comparação, eu coloquei aqui algumas doenças e as suas respectivas taxas de letalidade. Dê uma olhada aqui. Tá? A raiva, que é uma doença veterinária bastante importante, ela é conhecida por ter uma letalidade de 100%. Ou seja, a partir do momento que um animal, uma pessoa se infectam e passam a apresentar os sintomas, não tem muito o que fazer, né? É morte certa. Outras doenças como ebola têm índices altíssimos de letalidade de 25% a 90%, mas o ebola é uma doença que está restrita à África e alguns locais da África. Coloquei aqui a MERS, que é uma
doença respiratória causada por coronavírus, um primo um pouco distante do vírus da Covid-19, que teve uma letalidade aí de 34%, tá? Então, uma letalidade extremamente alta. A SARS, que é também uma outra coronavirose mais próxima filogeneticamente da Covid-19, tem uma letalidade de 10%. Coloquei a título de comparação o sarampo, que tem uma letalidade de 1,5%. E aqui a gente tem a gripe, 0,1%. Reparem, né? Parece pouco, ainda mais quando a gente coloca na comparação com doenças que têm letalidades extremamente altas, como essas que a gente acabou de ver. Porém, né, basta que a gente faça um cálculo matemático para ver o problema que qualquer taxa de letalidade, mesmo essas baixas, tem. Se a gente supuser que 30% da população brasileira pegue gripe, eu posso esperar um número de 30 mil mortos, o que é um número extremamente alto. Então, reparem, é claro que a letalidade parece baixa, mas quando eu tenho uma doença extremamente contagiosa que se espraia rapidamente por várias pessoas, eu passo a ter um problema, porque eu posso infectar um número muito grande de pessoas e num curto espaço de tempo eu vou ter um número muito grande de mortos. Posso ter, só a título de comparação, a raiva, embora ela seja 100% letal, a transmissão dela é muito particular, a gente consegue controlar a raiva. Então, você não tem impacto disso na sociedade. Mas aqui é uma doença respiratória e todas as doenças respiratórias tendem a ser de difícil controle. E agora a gente vai ver sucintamente a doença nos animais. Eu tenho primeiro nos equinos, tá certo? Coloquei aqui alguns dos sinais clínicos dos equinos: febre alta, tosse intensa e frequente por vários dias, tá? Descarga nasal, inicialmente bem clarinha, depois mais mucoide, mais espessa, anorexia, depressão, fotofobia e lacrimejamento. O quadro da influenza ou da gripe nos equinos é um quadro brando, tá? Exceto em alguns animais muito novos ou debilitados, mas em geral é um quadro brando, que a gente considera de alta morbidade e baixa letalidade. Nós temos vacina para influenza equina aqui no Brasil, tá? E o que se aconselha é que a gente isole os animais doentes para evitar o contágio da doença. Outra espécie animal que também é afetada pela gripe e tem uma importância na veterinária é a influenza dos suínos, tá? Que tem esses sinais clínicos que estão aí: febre, anorexia, leucopenia, que é número baixo de leucócitos, fraqueza, prostração, dispneia, espirros, tosse, descarga nasal. É um quadro brando, tá? Bem brando. Os animais até se recuperam, mas aqui, diferente dos equinos, a gente está tratando de um animal de produção. E se eu tiver perda de peso, mesmo que pequena, eu vou ter um prejuízo financeiro muito grande. Então aqui tem um detalhe: ainda que os animais não morram, então a letalidade seja muito baixa e eles se recuperem, eu tenho uma perda de peso substancial, tá? Que repercute em termos de perdas financeiras. Existe vacinação para a gripe suína, se aconselha também isolamento dos animais doentes. E esse aqui é um alerta especial. A gente vai ver ainda mais para frente, mas o suíno é um animal extremamente importante para a gripe, porque ele é um chamado vaso de mistura para diferentes vírus de gripe. E a gente vai ver que isso é uma coisa essencial para surgimento de linhagens pandêmicas. O outro grupo animal que eu tenho gripe e ela tem um impacto aí na veterinária são as aves, né? Coloquei aqui os sinais clínicos: afeta trato respiratório, gastrointestinal e nervoso, tem espirros, tosse, sibilo, sinusite e lacrimejamento. Tem também depressão, diarreia
queda na produção de ovos. Então, mais uma vez aqui eu tenho um prejuízo econômico nas aves de criação. A letalidade ela é um pouco dependente da cepa, mas conversando com os colegas que trabalham com avicultura, eles dizem que aqui no Brasil, em geral, os quadros são brandos a moderados, né? E até por conta disso, por não haver casos de gripe graves, o pessoal não faz a vacinação aqui no Brasil. Custo-benefício não compensa e ele traria um problema de rastreamento, porque uma vez que você vacina as aves, qualquer prova sorológica posterior não vai distinguir entre a doença e a vacinação. Então, até este momento não se faz a vacina para gripe em aves, tá ok? Um alerta também aqui importante com relação às questões pandêmicas. As aves selvagens são os grandes reservatórios do vírus da gripe, tá? Então a gente vai ver mais para frente também que isso tem uma importância muito grande. E aí a pergunta, né, por que tanta atenção para a gripe? Né? A gente já está esmiuçando isso ao citar as pandemias, né, que são epidemias de nível global. A gente está tendo um exemplo esse ano muito perturbador, que é o da coronavirose, né, da Covid-19, mas a gripe, como eu falei, sempre foi e ainda é um foco de atenção em relação a isso. Esse quadrinho que eu vou mostrar em seguida aqui, ele ilustra as principais pandemias que a gente teve no mundo. Então aqui eu tenho o ano, né, em que elas foram registradas, a provável origem, tá, e o subtipo de vírus. A principal delas, né, como a gente pode ver, está aqui, ó. Esta aqui é a famosa gripe espanhola, tá? É o assunto do artigo que foi deixado para vocês, para ser lido, por isso que eu não vou falar muito mais sobre ela. Tá? A origem dela, hoje em dia, se acredita que tenha sido nos Estados Unidos, mas se a gente olhar aqui como origem provável, a grande maioria das gripes pandêmicas está na Ásia. Então, China, Rússia ou qualquer outro país da Ásia. E existem alguns motivos para isso que estão relacionados, além da grande população rural, do grande convívio entre o ser humano e espécies domésticas como aves domésticas, suínos domésticos e convívio com aves selvagens. Esse estreito convívio aí, numa região extensa, densamente povoada, acaba gerando uma maior chance de surgimento de vírus pandêmicos. Aqui são algumas imagens da gripe espanhola. Então, a gripe espanhola aconteceu no início do século XX, né, durante a Primeira Guerra Mundial. Aqui carregando corpos de pessoas que tinham morrido de gripe espanhola. Tá? A gripe espanhola matou mais do que a guerra. Então, olha que coisa incrível. Os dados de mortes são da ordem de 20 a 70 milhões, depende de quem faz o cálculo, tá? São estimativas. Aqui cemitérios de pessoas que morreram de gripe. São imagens bem impressionantes, né? E a gripe, aqui a gente já não está falando da espanhola, mas está falando de eventos muito posteriores, mas alguns eventos de linhagens possivelmente pandêmicas, possivelmente perigosas, que se alastraram, que chegaram aqui no Brasil, mudaram até os hábitos que a gente tinha. Claro que falar isso agora com a Covid-19 parece brincadeira de criança, mas até então poucas doenças tinham mudado alguns hábitos cotidianos, como a gripe conseguiu fazer primeiro, e agora este ano a Covid-19 fez de uma forma bastante intensa. Tá? Aqui uma outra notícia que mostra a atenção que se tem com o vírus da gripe. Né? Os Estados Unidos já tentaram impedir divulgação de dados sobre o vírus, com medo de que terroristas possam fazer uma arma biológica. E esse aqui é o custo da gripe na espécie humana, né? A gente tem um custo de vidas da ordem de 250 a 500 mil pessoas por ano, tá?
a título de ilustração, né, de comparação. A Covid-19, até hoje, né, outubro de 2020, já matou mais de 1 milhão de pessoas. Então, a gente tem o dobro de mortes pela Covid-19 em relação à gripe. E eu tenho custos financeiros muito grandes também, né? Se calcula que no mundo eu tenha um gasto por causa da gripe de 50 milhões de dólares para cada milhão de pessoas. Aqui no Brasil esse custo é um pouquinho menor aparentemente, tá? É de um custo total de 5 bilhões de dólares por ano. E aqui vamos falar um pouquinho do vírus. É sempre uma coisa importante a gente localizar o vírus, né, em termos taxonômicos. Eu tenho aqui o site do ICTV, que é o Comitê Internacional de Taxonomia de Viroses. Aqui algumas os grandes reinos de vírus, né? Duplo DNA viria, mono DNA viria, riboviria, vari DNA viria, tá? Os influenza vírus eles estão no grande reino riboviria, tá? No reino ortovirinae, e o que interessa mais para a gente é a família, tá? Então aqui eu tenho a ordem Articulaviralis e eu tenho a família Orthomyxoviridae. Então, como a gente estuda vírus em termos de família, é dessa forma que os autores eles organizam os capítulos de livro. Então esse é um termo que acho que é bom associar, né? Família Orthomyxoviridae é a família que tem o vírus da gripe. E eu tenho aqui os 4 gêneros que nos interessam. Esses 3 gêneros aqui de baixo não importam tanto para a gente, tá? Gênero Isavírus, Quaranja-vírus e Togotovírus. O que interessa para nós mais é isto aqui, tá? Que são os 4 gêneros de vírus de gripe, sendo que esses 4 gêneros eu tenho uma espécie em cada gênero, tá? Reparem que taxonomia de vírus é totalmente diferente da taxonomia para bactérias e para fungos, tá? É bem diferente. Então eu tenho uma espécie, olha só os termos para as espécies. Influenza A vírus, tá? Influenza B vírus, influenza D vírus, influenza C vírus. Essas são as espécies virais. Então reparem que não tem aquela nomenclatura binomial que a gente encontra para bactérias e fungos, tá? Dessas 4 aqui, as mais conhecidas são o A, o B e o C. Qual que interessa mais para nós aqui? É o A. Tá? Primeiro, pela gravidade e pela possibilidade de pandemias para a espécie humana. Segundo, porque é este aqui que afeta os animais. O influenza vírus B e o C, eles circunstancialmente afetam os animais, tá certo? Então a gente não dá tanta importância a ele. Eu tenho agora uma nova espécie de vírus da gripe, que é o influenza D vírus, que está no gênero Delta influenza vírus. Esse aí é um vírus novo, tá? Ele afeta aparentemente várias espécies, né? Foi já detectado em ruminantes, em vários tipos de ruminantes. Aparentemente, ele pode passar para o ser humano, porque o pessoal fez sorologia em pessoas que cuidam de ruminantes em algumas regiões dos Estados Unidos e detectou anticorpos contra esse vírus nessas pessoas. Elas não tiveram a doença, mas elas têm anticorpos, significando que elas se infectaram já com esse vírus e produziram resposta imune. Então, esse aí é um vírus que pode vir a ser muito importante no futuro, porque a gente ainda conhece muito pouco sobre ele. Aí coloquei aí um resumo do que eu falei, né? Até agora não tenho doença, afeta várias espécies. Algumas pessoas que tratam de bovinos têm anticorpos. E um dado interessante aqui, até agora a gente não encontrou, ele não afeta as aves.
Aqui é uma imagem de um influenza vírus de forma proporcional em termos de tamanho, comparado com Staphylococcus, clamídia, pox vírus, o vírus do herpes, tá? E da poliomielite. Então, reparem o tamanho proporcional dele. E aqui é uma imagem em microscopia eletrônica do vírus. Ele é um vírus envelopado, por isso que ele tem esse aspecto meio pleomórfico aqui. E aqui é uma outra imagem mostrando o envelope viral e dentro os segmentos gênicos associados com as proteínas do cápside, tá? E aqui é um esquema desse vírus. Tá? O que eu quero destacar nesse esquema aí, o que tem de mais importante? Primeiro, duas glicoproteínas de envelope dele. Uma delas chamada hemaglutinina, que é responsável pela adesão do vírus à célula hospedeira. Aí vamos lembrar da virologia básica. O que explica a suscetibilidade de uma espécie a determinado vírus? É o fato dela ter receptores para esse vírus. Ou seja, o vírus tem uma chave que se encaixa numa fechadura que está lá na membrana da célula. Então, pensando nisso, a hemaglutinina é a chave do vírus. Sem isso aqui, ele não consegue abrir a porta e entrar na célula. Tá? Então, a hemaglutinina é uma glicoproteína de superfície importante para eu criar a resposta imunológica e ter anticorpos neutralizantes, que impeçam esse vírus de fazer a adesão ou, mais tecnicamente, a adsorção à célula hospedeira. Tá certo? Aqui é um esqueminha que eu montei só para ilustrar isso. Então, aqui está um vírus de gripe e esse amarelinho aqui é a hemaglutinina. Então, como eu tinha dito, a hemaglutinina ela vai se encaixar num receptor celular, que, no caso da gripe, é o ácido ciálico. Então, o ácido ciálico de epitélio, por exemplo, é a grande fechadura na qual o vírus vai enfiar a sua chave. E aí ele pode penetrar na célula. Então, reparem, a hemaglutinina ela é fundamental para o vírus poder entrar na célula, porque é ela que faz a adsorção do vírus. Se ele não faz a adsorção, ele não tem como penetrar. Já a neuraminidase ela é muito importante para a saída do vírus. Tá? Ela é a outra glicoproteína que tem aí no envelope viral. E eu montei um outro esquema para mostrar por que ela é importante para o vírus sair. Então, aqui eu coloquei uma célula, ela tem aqui o receptor, o ácido ciálico para o vírus, mas isso aqui, neste caso, não é importante para a entrada, mas vai ser importante para a saída. Tá? A neuraminidase eu fiz aqui em vermelho. Então, quando o vírus ele entra, se multiplica dentro dessa célula, ele vai sair dessa célula por brotamento, levando um pedaço da membrana. Só que essa célula tem ácido ciálico na sua superfície. E, se ele for brotar simplesmente, grande parte das partículas fica presa ao ácido ciálico, forma um grumo, então ele não consegue sair. O que permite que ele saia, se esparrame e possa infectar outras células? A neuraminidase. Por quê? A neuraminidase ela quebra o ácido ciálico, tá? Como eu estou mostrando aqui, ó. Ela quebra esse ácido ciálico e isso permite que o vírus não fique agregado e possa sair e infectar novas células do epitélio. Possa se alastrar, que é o que ele quer. Achar novas células para fazer novas cópias. Então, reparem, sem a neuraminidase, o vírus ficaria formando grumos e não conseguiria ter uma eficiência grande para se alastrar pelo trato respiratório. Tá? Ele precisa ter a neuraminidase. E essas duas glicoproteínas, elas têm umas variantes que circulam por aí. Com relação à hemaglutinina, eu tenho 18 variantes. E com relação à neuraminidase, eu tenho 11 variantes. E essas variantes podem se combinar. Tá? Aqui eu estou colocando aqui
as possíveis combinações, né? E elas geram uma nomenclatura como essa que vocês estão acostumados, que vocês já viram. H1N1, H5N1, H7N9, H3N2. Isso aí está dizendo o quê? Olha, eu tenho esse vírus aqui, ele é o resultado da combinação de uma determinada hemaglutinina com uma determinada neuraminidase. Tá? Então, para a gente conseguir entender melhor essas novas linhagens e essa nomenclatura, eu tenho que entender que isso diz respeito a essas glicoproteínas e a combinação de diferentes variantes dessas glicoproteínas. Tá? Aqui eu coloquei algumas que circulam de forma sustentada entre as pessoas, H1, H2, H3, N1, N2. E agora a gente entra num ponto importante, que é a parte de variabilidade desse vírus. Tá? Justamente que é isso que vai permitir que a gente entenda as dificuldades que a gente enfrenta para controlar a gripe. Em termos de estrutura genética, a gente já sabe que esse vírus é um RNA vírus e uma decorrência desse fato é que ele tem alta taxa de mutação. Isso aqui também é outra informação que vem lá da virologia básica, tá? Porque RNA vírus, eles têm uma taxa de mutação maior que DNA vírus, porque ele não faz uso daquelas enzimas nucleares que corrigem erros quando estão replicando o DNA. Então, qualquer erro que ocorra, ele permanece. Você não tem como fazer a correção. Esse tipo de alteração genética, né, que é uma alteração derivada de mutação, é chamado também de drift em inglês ou impulso antigênico. Então eu vou promovendo pequenas e pontuais variações nesse vírus ao longo de bastante tempo. Esse tipo de alteração é o que causa as epidemias, porque eu vou ter alterações em alguns antígenos de superfície para os quais eu fiz anticorpos. Então eu vou ter novas linhagens para as quais eu não tenho resposta imune e, obviamente, esse vírus ele vai se alastrar como se não tivesse defesa nenhuma, né? Porque ele é um vírus novo em termos de estrutura antigênica externa. Tá? A outra questão relacionada à estrutura genética do vírus é o fato do genoma dele ser segmentado. Então, olha só, isso aqui é diferente do que a gente está acostumado. O genoma dele não é inteiro, é em pedaços separados. E isso tem uma implicação extremamente importante, tá? Porque isso aí permite recombinação genética. Então, reparem, a gente está tratando de um vírus que é mutante e é recombinante. Essa recombinação genética a gente chama de shift, tá? Ou deslocamento antigênico. E aí eu tenho uma enorme mudança na variação do vírus, porque não é mais uma mutação pontual em alguns genes, em poucos genes. Eu tenho a troca de todo um bloco grande de informação. Isso está relacionado com os eventos pandêmicos, tá? A recombinação genética. Aqui eu fiz um esqueminha para demonstrar isso, tá? Então, coloquei aí uma célula suscetível. Então, imagine uma célula que tem ácido ciálico na superfície que vai servir como receptor para o vírus. Só que o detalhe aqui é o seguinte, essa célula é de algumas espécies animais que são passíveis de serem infectadas por vírus de diferentes espécies. Tá? Então, essa célula aí ela pode ser infectada por 2 vírus distintos, que é o que a gente chama de co-infecção. Então vão vir, aí eu coloquei como cores para fazer uma distinção, um vírus vermelho, um vírus azul, coloquei aqui os fragmentos, tá? Ficou parecendo uma fatia de pão de forma, mas é um vírus, tá? Esses vírus eles entram e os dois vão se replicar. O detalhe é o seguinte, como o genoma é segmentado, você pode ter, durante a montagem do vírus, a mistura de fragmentos diferentes.
fragmentos de um vírus com o outro vírus. Isso aí é aleatório, certamente a grande maioria das vezes essa mistura não é boa para o vírus, porém, se por acaso, por azar, eu tiver uma recombinação de fragmentos que completam o vírus de forma apropriada, eu posso ter uma partícula viral viável de infectar um novo hospedeiro. E ele vai ser diferente dos dois vírus anteriores. E qual que é o medo da gente? Que essa mistura aí misture vírus altamente letais com vírus altamente transmissíveis na espécie humana. Então eu teria a possibilidade da emergência aí de um vírus pandêmico extremamente grave, como foi o caso da gripe espanhola. Tá? Aqui é uma tabelinha mostrando o número de fragmentos das diferentes espécies. Tá? O que interessa para a gente é o A, tanto humana quanto veterinária. A D, claro, ela está se mostrando importante por enquanto, mas a gente sabe muito pouco sobre ela, para veterinária. E aqui é uma imagem que a gente tinha até algum tempo atrás. Né? Eu tenho aqui aves selvagens, né? Eu tenho suíno e eu tenho aqui o ser humano. O suíno era uma espécie central, ainda é, porque ele tem a capacidade de ser infectado por diferentes vírus de gripe. Então, reparem, aquele caso que a gente citou da recombinação genética está aqui. O suíno ele pode ser infectado por um vírus de ave selvagem, por um vírus humano e pelo próprio vírus que ele tem, que é o vírus suíno. E esses vírus todos podem se recombinar e, eventualmente, eu ter a emergência de um vírus recombinante que afete seres humanos, tenha letalidade e seja altamente transmissível. Isso aí seria o que a gente chama de tempestade perfeita. Tá? Esse é o grande temor da gente em relação à gripe. A gente descobriu recentemente que não é só o suíno. As codornas também parece que servem como um vaso de mistura, então elas são suscetíveis a mais de um tipo de vírus, né? Não só a espécie dela somente. E os morcegos também. Então, o nosso conhecimento sobre isso está se ampliando. Esses animais aí também são hoje vasos de mistura importantes. Tá? E um dos motivos é que eles conseguem expressar variantes do ácido ciálico de forma simultânea. Então, eu tenho diferentes fechaduras que permitem que diferentes vírus entrem e infectem a mesma célula eventualmente, que é aquela famosa co-infecção. E aqui é um esqueminha que eu achei muito bacana de um artigo que saiu ano passado, mostrando a gripe A, que está aqui, ó, todas as espécies que são afetadas por ela. Tradicionalmente, essa é a gripe importante para ser humano e para veterinária, porque aqui eu tenho um vírus que afeta diferentes espécies animais. A gripe B e a gripe C muito ocasionalmente afetam animais, que estão até citados aqui, mas a gente basicamente considera que isso é circunstancial, não é padrão. E eu tenho um novo vírus da gripe D, tá? Que afeta muitos ruminantes, equinos, suínos, tá? E o ser humano supostamente não ficou doente, mas se infectou porque a gente conseguiu achar títulos de anticorpos. Então aqui na gripe D é bom a gente começar a pensar nisso, né? Pode ser que o próximo evento de pandemia seja um vírus de gripe D, né? E esse gráficozinho ele ilustra isso que eu falei, ele faz uma grande síntese com o impulso antigênico e o deslocamento antigênico, drift e shift. Impulso antigênico, o que é? As mutações. Então eu tenho pequenas variações ao longo de bastante tempo, porque eu estou acumulando mutações. Esse é um evento cumulativo. E aí eu vou ter, ao longo de um certo tempo, uma mudança grande. No deslocamento antigênico, eu tenho um grande solavanco de uma vez, num curto espaço de tempo.
Por quê? Porque eu estou recombinando grandes blocos genéticos. Então, eu posso ter a emergência de vírus muito diferentes daqueles que deram origem a ele. Então, a gente costuma associar as epidemias ao impulso antigênico e as pandemias ao deslocamento antigênico. Aqui é só um ilustrativo, né, mostrando as recombinações ao longo do tempo, né, dos fragmentos do vírus da gripe, tá, usando cores. E esse aqui é um outro esquema que mostra a importância que os animais têm para as pandemias. Por quê? Eu tenho uma circunstância em que o suíno serve de vaso de mistura para um vírus de gripe humana e um vírus de gripe que veio de ave silvestre, passou por ave doméstica e chegou no suíno. E aí eu posso ter a emergência de uma nova cepa de gripe. Já se viu que pode acontecer também desta forma aqui. Vir da ave silvestre para a ave doméstica, passar para o suíno e no suíno sofrer alguma recombinação e passar para o ser humano. Tá? Aqui não teria o vírus humano sendo recombinado. Um caso que já aconteceu é este último de baixo, em que um vírus de ave silvestre passou para a ave doméstica e desta passou para seres humanos. Esses casos aqui ficaram famosos por causa da alta letalidade, tá? Em torno de 40% a 60%. Isso é absurdo, absurdamente alto. Porém, não se confirmou uma boa taxa de transmissão. Então, se conseguiu controlar. Na China houve alguns surtos assim, na famosa gripe aviária, em que pessoas que pegaram essa doença, uma grande parte, 40% a 60%, morreram. Então a letalidade é altíssima. O medo que a gente tem é o quê? Que um vírus de ave selvagem passe para uma ave doméstica, consiga se adaptar a um ser humano e ser transmitido com eficiência. Esse aqui é, de fato, o nosso maior medo. Tá? E uma pergunta que eu acho pertinente aqui, e alguns alunos podem estar fazendo, né? Bom, mas se passou para um ser humano, por que não passa para outro? Se pegou em um. Para explicar isso, a gente tem que voltar de novo à virologia básica e falar daquela história dos receptores virais. Tá? O ácido ciálico das aves é diferente do nosso. Então, circunstancialmente, um vírus de ave pode até conseguir fazer um encaixe da espícula dele com o nosso receptor de ácido ciálico. Então, ele pode eventualmente infectar algumas pessoas, mas a eficiência disso é baixa. Então, essa pessoa ela não consegue transmitir com facilidade. Isso dá tempo para que esse surto seja controlado, aquela região seja isolada, as pessoas sejam monitoradas. A gente viu com a Covid-19 o problema que é você tentar controlar uma doença que é muito contagiosa. Quando você vai pensar em tentar circunscrever os doentes, a doença já está andando para fora, está caminhando por aí, porque a transmissão é muito fácil. Mas uma transmissão que é mais difícil, dada pela diferença do ácido ciálico, eu consigo circunscrever. Essa foi a nossa sorte até agora com relação à gripe aviária. E essa aqui é uma tabelinha sintetizando as principais espécies, né, de vírus de gripe, a A, B e a C. A D não está aqui porque ela é muito nova e a gente sabe ainda pouco sobre ela. A gripe A é a mais grave para a espécie humana. É a única que tem reservatórios animais e que por isso a gente vai ter os problemas de recombinação. É a que está relacionada com as pandemias e também com epidemias. Tá? E ela tem as duas mudanças genéticas, tanto a mutação, drift, quanto a recombinação, shift. O genoma é segmentado. Nós temos na medicina humana tratamento, tá? Para animais a gente não tem tratamento, as drogas não funcionaram bem para animais, mas para seres humanos funcionaram. Então o tipo A, felizmente, é sensível à amantadina e rimantadina, que são dois antivirais.
E eu tenho outros 2 antivirais chamados oseltamivir e zanamivir, para os quais a gripe A também é sensível no ser humano, não em animal. Aqui o número de glicoproteínas do envelope. O tipo B, ele é mais brando que o A, mas eu não tenho reservatório animal, nem ele está relacionado com pandemia, mas causa epidemias, só faz mutação, tem o genoma segmentado e só é sensível ao oseltamivir e zanamivir. Tá? O mantadina e rimantadina não tem efeito. Tá? Reparem as variações, né? Nós estamos falando de vírus de gripe, né? Ainda que sejam espécies diferentes, mas o quadro é muito semelhante, exceto que esse aqui é mais grave, mas tem diferenças na suscetibilidade às drogas. Hein? E o tipo C, que é o mais brando de todos, não tem reservatório animal, não causa pandemia, raramente causa epidemia, só faz mutação, tá? As drogas não têm efeito e ele só tem uma glicoproteína de envelope. E aqui um diagnóstico resumido tanto em seres humanos quanto em animais. Em seres humanos, e isso é algo que a gente já sabe, porque a gente vive com a gripe há muitos anos, ele não é uma rotina o diagnóstico. Né? Se você está com sinais de gripe, eventualmente você pode usar aquelas drogas que eu citei, se você for uma população de risco, ou fazer um tratamento sintomático. Somente para fins epidemiológicos e se você for do grupo de risco, por exemplo, mulheres grávidas, é que você vai fazer o diagnóstico. Tá? Porque aí é importante saber, porque existe risco de morte. E os exames que são feitos, basicamente, é imunodiagnóstico e biologia molecular. Então, aqui, imunofluorescência, ELISA e PCR. Nos animais, em muitos casos, o diagnóstico ele é clínico, né? Eventualmente, posso fazer o isolamento do vírus, mas isso é mais caro e laborioso. Tenho também imunofluorescência, o ELISA e o PCR. Tá? A imunofluorescência e o ELISA são provas imunodiagnósticas, o PCR é uma prova de biologia molecular. Aqui é uma imunofluorescência, então isso que está verde aqui é o quê? Locais que tem o vírus e nos quais os anticorpos que eu usei se ligaram e esse anticorpo tem uma substância fluorescente ligada na região FC. Aí quando eu boto isso aí num microscópio de luz ultravioleta, isso aí brilha, tá? E o resto fica tudo preto. Aqui a inoculação em ovos embrionados para fazer isolamento do vírus e também para fazer as vacinas contra o vírus da gripe, tá? A utilização de ovos ela é feita porque você consegue produzir muito vírus. Aqui é um ovo em corte, mostrando as diferentes locais em que você pode ter a inoculação do vírus. Aqui é uma garrafa de cultura celular, que a gente também faz isolamento do vírus. E em termos de prevenção e tratamento, como a gente falou, o tratamento eu tenho para seres humanos, mas não tenho para animais. As drogas não se mostraram funcionais nos animais até agora. Nos seres humanos, sim. Então, eu tenho 2 categorias de drogas diferentes. E, basicamente, nos 2 casos, eu tenho vacinas. Né? Para equinos e suínos, sim. Para aves, não. E para seres humanos, a gente tem a vacina. Um detalhe que eu acho importante salientar aqui. As pessoas têm uma mitologia de que a vacina da gripe causa a gripe. Então, pessoas que tomam a vacina, depois desenvolvem alguns sintomas e falam assim, ó, tá vendo? Fui me vacinar e peguei gripe. Isso não pode acontecer porque a vacina usada aqui é a vacina inativada. Então, a vacina ela tem fragmentos do vírus, ela não tem como causar a gripe. Tá? Então, essa ideia de que ela causa a gripe é um viés aí, porque algumas pessoas estão com a gripe incubada, estão próximo de apresentar os sintomas, vão se vacinar, se vacinam e a gripe está no seu curso normal. No dia seguinte, ou dali 2 dias, a pessoa passa a apresentar sintoma de gripe e associa com a vacina. Mas não tem a ver. Tá? Eventualmente, os próprios fragmentos do vírus, eles estimulam uma resposta imunológica que se assemelha um pouco aos sinais da gripe.
Mas não é o quadro de gripe, não é a infecção, não é a multiplicação do vírus, porque o vírus da vacina está morto. E aqui uma última coisa, isso aqui é uma síndrome que dá em uma fração muito pequena de pessoas que tomam a vacina da gripe, que é a síndrome de Guillain-Barré. Essa aqui é a chance que a gente tem de fazer uma ponte entre a microbiologia e a imunologia, tá? Porque lá na imunologia vocês têm uma aula chamada de antígenos e um tópico dessa aula chama-se reação cruzada, que é quando eu tenho antígenos diferentes com epítopos em comum. Então, o que significa isso? Eu tenho moléculas diferentes que têm um pedacinho da molécula que é igual a uma outra. Então, se eu crio resposta para a molécula A, para esse epítopo, este anticorpo, fabricado para a molécula A, ele serve também para a molécula B, por causa da semelhança estrutural. E reações cruzadas a gente tem direto, são um grande problema para nós, inclusive na área de diagnóstico, porque eu posso ter falsos positivos. Mas neste caso aqui, o problema da gente é que eu posso ter uma reação cruzada contra epítopos próprios. E aí eu posso ter o desenvolvimento de uma doença autoimune, que é o caso da síndrome de Guillain-Barré, que é uma autoimunidade contra a bainha de mielina. Ela é decorrente de uma série de doenças, campilobacteriose, algumas herpes viroses, e também do vírus da gripe. Então, circunstancialmente, eu posso ter o desenvolvimento dessa doença decorrente de vacinação. É uma coisa muito, muito rara, mas pode acontecer. Então, é algo importante a se ter em mente em relação à vacina da gripe. Ok, aqui eu coloquei um cartoon só para a gente descontrair um pouco com algumas das principais linhagens que circularam recentemente, né, de vírus de gripe. Com isso, a gente chega ao fim da aula de influenza vírus. Lembrem que vocês têm 2 textos para ler e uma testagem para fazer. E depois a gente tem a aula síncrona para tirar dúvidas, repassar os aspectos da aula e responder a testagem. Tá ok? Até lá, pessoal!